Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Então vamos orar por ela, vamos estender as mãos. Senhor Deus, meu Pai, Senhor Deus, nós estamos aqui apresentando, Senhor, a tua serva, a tua filha, Pai. O Senhor sonde o seu coração. O Senhor esteja agora, nesse momento, Senhor Deus, cuidando de tudo que leva seu nome, seu marido, seus filhos. Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que a pastora Juliana tem amor, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, cala a voz agora, Pai, do maligno neste momento, porque a pastora vai trazer aqui, Pai, uma palavra do Senhor. Senhor, libera teus anjos, vem Espírito Santo de Deus. Senhor, Pai, que ela seja a boca do Senhor em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos agora a tua serva, a tua filha, Senhor Deus, para que o Senhor possa usá-la, assim como o Senhor planejou e projetou no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu amo você, meu amor. Paz do Senhor a todas vocês. Como a Valéria disse, eu sou a pastora Juliana. Tem muitas mulheres novas, eu vou falar um pouquinho quem sou eu, né? Eu sou casada com o pastor Darley, tenho 3 filhos, Luiz Fernando de 13, Leonardo de 11 e a Júlia de 8 anos. E para a honra e glória do Senhor, Ele tem me dado a oportunidade de servir Ele aqui na Catedral da Família. E, como a Valéria falou, tem tentado fazer o melhor, tem tentado fazer com excelência. Às vezes a gente é falho, mas naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que eu tenho proposto a fazer, eu tenho tentado fazer com excelência. Bom, nessa tarde a gente vai falar um pouquinho, a gente está no capítulo 3, né? E é difícil assim, a gente falar de um livro que outra pessoa escreveu, principalmente quando é bem próximo, né, como a pastora Cássia. Mas eu quero falar aquilo que o Senhor propôs no meu coração para vocês essa tarde. Amém? Então, o 3º capítulo, ele vai falar sobre a influência excelente, muda o rumo de uma nação. Então, quando a pessoa ela tem uma influência de alguém, uma influência positiva, ela consegue fazer algo novo onde ela estiver. Se eu tiver influência positiva, eu vou influenciar bem no meu trabalho, eu vou ser uma influenciadora na minha casa, se eu sofrer uma influência positiva, eu vou levar algo de positivo para as pessoas. Por mais que, às vezes, por alguns, como se diz, umas bacadas que a gente leva na vida, alguns percursos demorados, mas a gente acaba endireitando e a gente vai seguindo e vai fazendo com excelência. No capítulo passado, a pastora Cássia, ela falou sobre José, né? Que foi um homem que Deus usou e fez com excelência, tirou, né, ali de uma cisterna e levou a ser governador de uma nação. Então, depois da morte de José, a nação, os hebreus começaram a multiplicar, eles eram muito férteis, então eles começaram a multiplicar muito, e isso começou a despertar algo nos egípcios. Espera aí, que povo é esse que está multiplicando tanto, esse povo está crescendo? Então os egípcios começaram a oprimir o povo hebreu, começaram a trazer eles com trabalhos escravos, e tudo isso porque o rei que começou a governar ali, ele não conhecia a história de José, né? Então ele colocou 3 decretos. O primeiro decreto é que todos os estrangeiros eram sujeitos a trabalhos escravos. Ou seja, todos os hebreus que estavam morando ali, eles eram obrigados a trabalhar como escravos, que aquela região, a fertilidade ali, as palhas que tinham naquele lugar, era propício à construção. Então começaram a colocar esses estrangeiros a trabalhos escravos. Um outro decreto que foi baixado é que todos os meninos seriam mortos e estrangulados pela parteira. Então, quando nascesse, eles deveriam ser mortos e estrangulados. E aqueles que não nascessem por parteiras egípcias, ou as parteiras não fizessem, deveriam ser jogados, então, no rio Nilo. Então, na tribo de Levi, teve um casal
que eram da mesma tribo, eles casaram, tiveram filhos, né? Tiveram 3 filhos, e o último a nascer, que já nasceu na época que foram colocados esses decretos, a mãe se encantou com aquele bebê e ela... Imagina, gente, no lugar daquela mãe. Baixou um decreto que eu teria que jogar meu filho no Nilo, eu queria que matar meu filho. Como é que ficaria o nosso coração se a gente estivesse na situação dela? Então, o que ela fez? Ela escondeu o filho. Né? Escondeu para que ele não fosse morto, para que não descobrissem. Agora imagina como é que foi a gravidez dessa mulher. Não podia contar que estava grávida, porque senão os egípcios que rondavam por ali ficariam sabendo e já ficariam de olho. Espera aí, daqui tantos meses vai nascer um hebreuzinho ali, então nós vamos lá, vai ter que matar. A parteira vai lá e vai ter que matar. Daqui tantos meses vai nascer um hebreuzinho, ou então se ela não matar, nós vamos ficar de olho e nós vamos jogar esse hebreuzinho no rio Nilo. Era decreto, era lei, então os egípcios cumpriam os decretos. Então, ela escondeu a gravidez, não puderam nem comemorar, né? Por mais que estivessem felizes, vão ter um novo bebê, vão ter um filhinho, não puderam nem comemorar. Agora, eu fiz psicologia, e aqui tem a Vera, tem outras psicólogas, a gente sabe que a gravidez já começa a influenciar. Né? O que a mãe passa, os sentimentos que a mãe tem quando está grávida, começa a influenciar nos sentimentos que a criança vai ter quando crescer. Mas aquela mãe, certamente foi uma mãe tão, por mais que estivesse com medo, por mais que estivesse angustiada, certamente ela conversava com o bebê, vai dar tudo certo. E ela queria que Deus ia fazer algo diferente ali. Ela queria que Deus ia prover alguma coisa. Ela era uma mulher de fé, Joquebede era uma mulher de fé. E ela sabia que Deus não ia deixar ela na mão. Então, a mãe de Moisés, o que ela fez? Chegou um determinado tempo que ela não pôde mais esconder a criança. Pensa, o bebê chorava, então ela não pôde. O que ela fez? Ela construiu um cestinho, betumou aquele cestinho, ou seja, com todo cuidado, com toda a provisão que ela tinha, os recursos que ela tinha ali, ela preparou um cestinho para colocar o bebê, e além do mais, ela ainda pediu para a filha dela para ficar de olho. Nós vamos colocar ele lá no rio, mas você fica de olho, né? Para ver o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com essa criança. E aí, a filha de Faraó estava ali em um dos seus banhos, né? Cheia de criadas, cercando ela ali, e ela ali tomando seu banho. De repente, ela vê aquele cestinho, lá no meio do rio, né? E ela chega até lá, viu que era um bebê, e a irmã, que estava de olho, né? Ficou de olho, o que ia acontecer, o que a filha de Faraó ia fazer com aquela criança. E ela viu que, de certa forma, a filha de Faraó se afeiçoou por ser um bebê tão lindo. Certamente ela olhou e falou, nossa, que lindo que é esse bebê, e se afeiçoou por ele. E a irmã ficou de olho. E quando a filha de Faraó certamente falou para as criadas, acho que eu vou ficar com esse bebê, procura alguém para cuidar. Miriam correu lá e falou, vou chamar uma hebreia. Aí ela foi, chamou sua mãe, e além de cuidar do seu filho, Joquebede ainda foi paga pela filha de Faraó para cuidar do seu filho. Olha a providência de Deus. Além de ter a oportunidade de estar com ele, ainda recebia por aquilo, né? Vocês desculpem que eu estou com um pouquinho de rinite, então o nariz fica meio ruim. Então, Moisés foi criado até certa idade com a Joquebede. Então, Joquebede teve a oportunidade de ensinar a palavra de Deus para ele, falar sobre as coisas que já haviam acontecido no meio do povo hebreu, os milagres. Certamente ela contou sobre a história de José, contou as coisas maravilhosas que Deus fez através da vida daquele homem. Mas em determinado tempo ela teve que ir até a filha de Faraó e entregar seu filho para que ela cuidasse. Então ela deu o nome de Moisés, porque da água ela tirou ele, e ela começou então a ensinar, a filha de Faraó, começa então a ensinar a Moisés tudo aquilo que ela conhecia, as coisas do palácio, tudo aquilo que movimentava o palácio, todas as coisas que um filho de Faraó deveria saber. Então ela começou a estudar sobre as ciências, começou a estudar tantas coisas. Seria como se no mundo de hoje a gente vive infância, né? A gente conhecesse a palavra de Deus, vivesse a palavra de Deus, e quando a gente entra na adolescência,
Aí a gente começa a ir para a faculdade, começa a ir para a escola e começa a apresentar outras coisas para a gente. Seria como se fosse assim, mas como Moisés já tinha tido uma base no Senhor, já tinha sido instruída nos caminhos do Senhor, quando chegou a conhecer as leis do palácio, conhecer os ensinamentos ali, ele não se contaminou. Ele, peraí, tem algo diferente, eu fui ensinada assim, e ele viu tanto Joquebede, por ser de uma família de levita, família de adoradores, certamente ela já havia ensinado Moisés como adorar a Deus, como servir a Deus com o coração, por mais que ele não pudesse demonstrar dentro do palácio, mas dentro do coração dele, ele já havia sido instruído e ele já estava com as raízes do Senhor dentro dele. A palavra de Deus já estava enraizada ali dentro dele. Então chegou um certo dia que Moisés, ele andando ali pelo Egito, ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio. E ele lembrou das raízes dele, né, de ser hebreu. Então ele foi lá e tomou as dores e acabou matando aquele egípcio. E aí ele teve que fugir do palácio, passando 40 anos no deserto. Então, quando a gente às vezes está passando por uma luta, a gente fica, ai meu Deus, quando é que eu vou sair desse deserto? E a gente murmura, a gente fala tanta coisa. Mas para Moisés aquele deserto foi muito importante. Porque foi no deserto que ele aprendeu tantas coisas com o Senhor. A primeira coisa que ele aprendeu foi a domar o seu instinto, né? Que ele foi lá e matou, ele aprendeu a ser manso. Moisés era um homem extremamente manso e ele aprendeu, foi nesse deserto que ele passou, que ele começou a aprender, ele foi criando ovelhas, né? Então ele foi aprendendo com o Senhor ali. Então foi no vale que ele aprendeu a provisão, porque ele tinha que se sustentar, ele tinha que matar a sua fome, né? Foi no deserto que ele encontrou refúgio para se esconder dos egípcios, e foi no deserto que ele aprendeu a estar a sós com Deus. Que ele ali pôde presenciar, sentir a presença de Deus ali face a face, foi no deserto. Então, quando a gente está no deserto, a gente não pode perguntar, Deus, para que isso, né? Por que eu estou passando por essa provação? Por que eu estou passando por esse deserto? Por quê? Mas é para quê? Senhor, onde é que o Senhor quer me levar com isso que eu estou passando? Me ensina a ver mais além do que eu estou vendo, Senhor. Porque quando a gente está num problema, a gente só vê aquele pedacinho ali que a gente está. Normalmente a pessoa que está mais próxima, mas que tem uma visão de fora, ela identifica o problema e fala para a gente, eu acho que se você for assim, eu acho que é melhor para você. O marido, às vezes, que está mais próximo, até um filho, às vezes a gente está batendo na mesma tecla, está errando na mesma tecla, e um filho, mãe, peraí, vamos por outro caminho, e às vezes a gente acha que a gente, como pais, né, a gente tem uma autoridade, e às vezes a gente não pode parar para escutar os nossos filhos, né, e principalmente a gente que tem criado os filhos na casa do Senhor, e às vezes, eu, por exemplo, me converti aos 13 anos, então meus filhos hoje com 13 anos, eles conhecem muito mais a Deus do que eu quando tinha 13 anos. Então às vezes nossos filhos cresceram na casa do Senhor, e eles têm um raciocínio mais rápido, por conta de toda a tecnologia, exige deles um raciocínio mais rápido, eles começam a pegar as coisas mais rápidas. E a gente fica patinando o mesmo problema e não para ouvir aquilo que Deus quer nos ensinar através dos nossos filhos, que também é uma influência positiva para nós. Nossos filhos também têm que ser uma influência positiva para as nossas vidas. Ele aprendeu nos pequenos vales a adquirir provisão, já falei, né? E o seu preparo durou 80 anos. Foram 40, depois mais 40. Foi um tempo suficiente. Foram 40 anos antes dele voltar para o Egito e depois mais 40 anos. Foi o tempo suficiente para que, no fim, né, ele pudesse se tornar o grande libertador do povo hebreu. Se a mãe dele tivesse dimensão, a filha de Faraó tivesse dimensão do que estava esperando por Moisés, no final, certamente ela não tinha dado para o hebreu criar. Mas Deus, ele sabia, ele tinha um propósito na vida de Moisés. Ele tinha um propósito na vida dele, que ele gerou toda essa circunstância, para que no final, Deus já sabia que no final, ele seria um grande libertador. E às vezes a gente olha para os nossos filhos hoje, ou então para o nosso esposo, e fala assim, nossa, não vai dar nada.
Nossa, esse menino não vai dar nada, esse menino não faz nada, esse menino não vai dar ninguém na vida. A gente fica, às vezes, colocando palavras ruins na vida dos nossos filhos, porque a gente não consegue olhar com o olhar de Deus. Se a gente tivesse o olhar de Deus para os nossos filhos, se a gente conseguisse imaginar o que Deus tem para eles nos futuros, os empregos que Deus tem para os nossos filhos, os ministérios que Deus tem para os nossos filhos, talvez nós ficássemos mais atentas com aquilo que o Senhor às vezes coloca no nosso coração. A gente traria mais os nossos filhos para a igreja, a gente oraria mais por eles, a gente insistiria mais, porque às vezes de repente você está com um filho que está nas drogas, ou tem um filho que está na prostituição, e você não consegue ver que Deus pode entrar com providência e tirar ele desse caminho. Você não consegue imaginar que hoje ele está desse jeito, mas Deus levanta e Deus faz o vencedor. Assim como Deus também fez com José, tirou lá da cisterna e levou ele a ser um governador. Por isso que a gente não pode desistir dos nossos filhos. A gente tem que amar, a gente tem que educar, porque educar não é falar sim, sim em todo momento. Certamente Joquebede não falava sim para tudo que Moisés queria. Ah, eu quero isso. Às vezes a gente tem que também entender que nossos filhos precisam receber não, porque eles não vão receber sim para tudo na vida. E se a gente não ensinar que tem o não, eles vão se tornar pessoas que não conseguem ouvir não. São pessoas que dão chilique mesmo. Dão chilique, vão dar chilique no trabalho, vai dar chilique na igreja. Ai, pastor, eu quero te ajudar a fazer tal coisa. Não, agora tem fulaninha que vai me ajudar. Ah, mas fulana começa a dar piti dentro da igreja, porque não consegue ouvir não. São pessoas que não têm a capacidade de ouvir aquele não e parar e pensar, peraí, por que nesse momento eu recebi esse não? E trabalhar em cima disso para que no futuro tenha um sim em outra área da nossa vida. Amém? Moisés, quando ele foi convocado por Deus, a princípio ele relutou, né? Assim é com nós, com todos nós. Às vezes tem mulheres aqui que já estão um tempão na igreja, e Deus tem chamado, Deus tem insistido, Deus tem falado, e a gente, por medo, às vezes por covardia, por achar que é inferior às outras, por achar que é menos sábia, às vezes a gente tem recuado na obra de Deus. Mas quando Deus nos convoca, quando Deus nos chama, quando Deus nos dá um ministério, seja em casa, seja no trabalho, para aquilo que Deus está te chamando, você tem que estar disposta a falar sim para o Senhor. E se você tem medo, se você, por exemplo, é chamado para dar uma palavra no seu grupo familiar, se você de repente é chamado para dar uma palavra onde você trabalha, e você começa a recuar, como é que Deus vai te levar em níveis maiores? Em níveis muito mais altos? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar aquilo que você vê que é deficiência na sua vida. Olha, hoje eu sou deficiente para falar em público. Então, tem tantos cursos para falar em público, e às vezes a gente tem que começar a falar mesmo. Uma vez a gente estava no manancial, acho que de adolescentes, há uns 5 anos atrás, 6 anos, e eu não sei quem conhece a pastora Célia Matias, conhecida como Pink, pastora Pink aqui, e ela ministrou uma palavra sobre a minha vida, que ela me via ministrando para muitas mulheres. Na hora, meu coração, eu falei, Jesus, não dou conta. Não dou conta. Não é para mim esse ministério. Mas aí, a primeira vez que eu fui chamada, irmãs, eu fiquei uma semana com diarreia e passei mal. Mas eu não falei não. Falei, se é o Senhor que está me chamando, eu vou. Se é o Senhor que está me pondo à prova, eu vou. Porque eu não sou mulher covarde. Eu tenho aprendido com as mulheres, pastora Cássia, pastora Marisete, as mulheres fortes, guerreiras, eu tenho aprendido a não recuar. A não dizer não quando eu sou convocada. Posso estar na maior batalha, muita coisa para fazer, atarefada, mas se é o Senhor que te convoca, coloca de pé, toma posição e vai na frente. Moisés foi desse jeito. Então, quando Deus chamou ele se pôs e se tornou um grande líder lá na frente. Ele teve que enfrentar Faraó. Quantas vezes ele teve que ir diante de Faraó e falou, liberta o povo hebreu, liberta o povo hebreu. E ele ouvia sim, depois o Faraó recuava. Ele ouvia sim, Faraó recuava. Depois ele
que ele tirou, ele ainda passou pelo deserto, mas ele transformou aquele povo que era escravo em guerreiro. Eles foram guerreiros do Senhor. Depois esse povo venceu quantas batalhas, depois que passou para a terra que mana leite e mel, quantas batalhas esse povo enfrentou e foram guerreiros, foram vencedores. Assim somos nós na presença do Senhor. A gente vai à luta, a gente enfrenta batalhas, mas quando nós somos pela força do Senhor, quando nós estamos diante do Senhor, Ele nos fortalece, nós vencemos o gigante. Nós vencemos o gigante da depressão, nós vencemos o gigante da raiva, nós vencemos o gigante da humilhação. Tenho certeza que diversas mulheres aqui, todos os dias enfrentam leões, enfrentam faraó. Mas pela força do Senhor nós vamos vencendo, nós vamos combatendo. É problema com o filho na escola, é problema em casa com o esposo. Mas quando nós nos posicionamos diante do Senhor, como guerreira, como líder dele, como pessoa que está disposta a fazer literalmente a vontade dele em todos os momentos, o Senhor nos capacita e Ele nos dá força e nós vamos vencendo. Cada dia nós vamos vencendo um pouquinho. Hoje eu começo a vencer essa depressão. Não precisa não. Hoje eu começo a vencer essa depressão que está me assolando. Se eu não estou dando conta, eu começo a pedir ajuda para quem está do lado que está mais forte. Eu estou passando por um problema. Quantas nós temos feito esses pequenos grupos para que vocês possam pedir ajuda se vocês precisarem. Para que vocês possam derramar seu coração na presença do Senhor e ali ser orientadas. E às vezes vocês vão para um pequeno grupo e fica caladinha, não derrama o coração na presença do Senhor. De repente é algo que você quer falar a sós, chama a sua líder, fala para ela, é algo particular, eu ainda não me sinto à vontade de falar no meio do grupo, mas posso marcar um horário com você? Quero falar com uma pastora, mas o interessante é não ficar sozinho. Porque às vezes a gente começa a apoiar numa pessoa que está do nosso lado, que às vezes está pior do que a gente. Às vezes a gente começa a apoiar numa pessoa que está do nosso lado, que está mais depressiva que a gente. E aí como é que uma pessoa que está caída vai conseguir te levantar? Como é que duas pessoas que estão dentro de um mesmo buraco vão conseguir sair? Precisa de outra que está lá fora, vir e trazer para fora. É isso que eu quero convocar vocês nessa tarde. A não ficar caladas, a realmente fazerem com o Joquebede, se posicionar, né? E quem foi Joquebede? Da família de levitas, e ela teve 3 filhos extremamente abençoados pelo Senhor, né? Ela foi mãe de Arão, né, que foi o primeiro sacerdote do Senhor. Foi mãe de Miriam, uma grande levita, né, na casa do Senhor. E foi mãe de Moisés. Olha que maravilha. Mas será que foi facinho para ela? Só foi ali, como diz, teve os filhos, ela não teve que pagar um preço diante do Senhor, em oração, gastar tempo ali ensinando essas crianças. Às vezes a gente não tem tempo, né? Trabalha, e não tem tempo para parar um pouquinho e estar ali com os nossos filhos. Ou então a gente tem tanta atividade, eu não trabalho fora, mas de repente eu tenho serviço de banco para o marido, fazer isso, fazer aquilo, levar e trazer. Tem as mentoristas, né, que fica levando e trazendo filho para a escola. Mas esse tempinho que você está indo e voltando, gaste com seu filho, gaste na presença do Senhor, ensinando, educando, porque a palavra diz, ensina no caminho. Não é ensinar o caminho da igreja, vai para a igreja, para e deixa. Tem filhos que a mãe deixa o filho aqui na porta. E nunca entrou aqui dentro. No meio dos adolescentes, tem adolescentes que a mãe e o pai nunca entraram aqui na igreja. Mas eles vêm e deixam eles aqui na porta. Aí às vezes a gente pergunta, por que sua mãe não vem, seu pai não vem? Não, eles falam que é bom a gente ser crente, que aí a gente não vai usar droga, a gente não vai para boate. Por que é bom para os filhos e não é bom para eles? Então, às vezes, a gente tem que parar para analisar o que a gente tem feito na vida dos nossos filhos. Então, a família deles, por ser uma família que servia ao Senhor, foi uma família que influenciou e até hoje tem influenciado as gerações. Até hoje, nós estamos falando aqui da vida de Moisés, da vida de Joquebede, ela até hoje continua influenciando as nossas vidas, de tão abençoada que foi essa mulher. E é assim que nessa tarde a gente tem que ser influências positivas para os nossos filhos. A gente tem que começar a trabalhar o nosso emocional, trabalhar o nosso espiritual, para a gente poder ensinar. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei?
Se eu não tenho uma vida com Deus, se eu não gasto tempo em oração com Deus, se eu não passo tempo lendo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, como é que eu vou ensinar meu filho a fazer isso? Como é que eu vou ensinar? Como é que meu filho vai ser um grande líder lá na frente? Como é que meu filho vai ser um grande empresário? Como é que meu filho vai ser um grande médico? Não sei qual que é o dom que seu filho tem. Não sei aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a vida do seu filho. Mas eu sei que Ele, se você está aqui nessa tarde, é porque Ele quer te convocar para o exército dEle. Ele tem te convocado para o exército dEle para ser uma mulher guerreira, para ser uma mulher que traz influência positiva para a sua casa, uma mulher que traz influência positiva para o seu marido. Porque nós, quando nós queremos, quando nós nos colocamos dispostas, nós somos influenciadoras positivas. Do mesmo jeito que nós somos positivas, com o nosso jeitinho, a gente também é negativa. Do mesmo jeito que a gente coloca o nosso marido lá em cima, você vai vencer, você é um guerreiro, não desanima não, Deus está com você, Deus está no controle dessa situação, a gente também coloca ele lá embaixo. Você é um fracassado, eu sabia que eu não devia ter casado com você, você é um fracassado, sabia que você não ia dar nada na vida? Além de você estar colocando a autoestima do seu marido lá embaixo, você ainda está trazendo para a sua vida quantas coisas negativas, quantas palavras de maldição você está trazendo para a sua casa. Então, são 18 passos que a pastora colocou nesse livro para que a gente possa ser um líder influente, né, excelente, e as influências que a gente sofreu. Então, a gente deve construir uma família que serve a Deus. Então, não é só casar, né, cumprir o mandamento de Deus, né, tornar os dois uma só carne, não. Mas é construir uma família que sirva a Deus. Não é apenas casar e ter filhos, mas ser uma família que tem tentado, pelo menos tentado, agradar o coração de Deus. Às vezes nós não somos perfeitos, a gente cai aqui, cai ali, mas a gente tem que levantar e falar, peraí, Senhor, me ajuda, eu preciso. Eu não posso continuar nessa situação, está difícil, vamos lá, meu casamento está por um fio, Deus me ajuda, o que eu posso fazer? Me ajuda. A gente precisa, primeiro, ter uma família que serve a Deus acima de tudo. Às vezes a gente tem servido tantas pessoas que nos cercam, tem servido os amigos, né, fazendo as coisas, mas a gente não serve a Deus. E servir a Deus não é só estar aqui trabalhando na igreja, não. Estar aqui ministrando, estar aqui como líder de mulher, é servir a Deus em casa. Servir o seu marido em casa de maneira excelente, você também está agradando o coração de Deus. Servir os seus filhos de maneira excelente, você também está agradando o coração de Deus. Não fazer alianças com pessoas impuras ou incrédulas. A Bíblia fala muito sobre o julgo desigual, né? Você casar, quero falar um pouquinho para as moças e depois para as senhoras. As moças que ainda não casaram, procura alguém dentro da igreja, procura alguém que tem o coração voltado ao Senhor. Como é que você vai servir ao Senhor se de repente você casa com um rapaz que não conhece a Deus? Ou às vezes até está na igreja, mas não tem o coração voltado para Deus, está aqui por passagem. Tem muita gente que está na igreja por passagem. Estou passando aqui pela igreja. Não. Se você quer buscar a Deus de verdade, se você quer servir ao Senhor com excelência, procure alguém que vai te ajudar nessa área. Porque de repente você casa, o cara não conhece, aí ele até te proíbe de vir para a igreja. Não, você não vai para a igreja. Não, você não vai hoje. Aí primeiro ele aceita tudo que você faz na igreja antes de casar. Aí quando casa, começa a implicar com tudo que você faz na casa do Senhor. Por isso que a Bíblia fala do julgo desigual. Porque os dois vão servir juntos na casa do Senhor. É os dois. De repente, podem até ter ministérios diferentes. Ela vai para o louvor e ele vai trabalhar com os homens. Não sei. Mas o coração tem que estar voltado para o mesmo Senhor. E você que de repente ainda não tem um marido servindo ao Senhor, busca. Porque a palavra diz, buscai-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. É bater sem cessar na porta do Senhor. Bater e abrir-se-vos-á. Então, quando você bate, insiste em oração no Senhor, as portas do Senhor se abrem e Deus faz o melhor para a sua vida. E forme um lar, né? Porque às vezes, de repente, você teve
um filho fora do casamento, ou de repente você está na igreja, mas ainda não foi casada, né? Mora com a pessoa, buscar no Senhor, Deus, toca no coração daquela pessoa para que a gente possa, diante dos homens, né, firmar. Toca no coração dele. Meu pai se converteu e minha mãe não converteu. Meu pai orou pela minha mãe durante 15 anos. Meu pai orou pela minha mãe, para que a minha mãe convertesse. Minha mãe era de uma família extremamente católica e meu pai de uma família cristã. E ele teve que pagar o preço em oração pela vida do meu pai. Então, às vezes, a gente não vê, né? E eu cresci num lar que era assim. A gente não ia nem para a igreja evangélica, porque minha mãe, não é que ela não deixava, mas ela não fazia vontade que a gente fosse. E não, a gente não ia para a igreja católica, porque meu pai não permitia que a gente fizesse crisma, não permitiu que a gente fizesse. Então, a gente não ia para lugar nenhum. Aí, minha mãe começou a não ir também na igreja, e meu pai ia sozinho para a igreja. Mas a minha mãe, apesar de não ser evangélica, tudo que tinha na igreja, uma cidade do interior pequenininha, tudo que tinha chamava ela e ela sempre estava de coração aberto. Então, a gente começou eu cresci no lar, eu não via briga entre meus pais, assim. Eu não via discussão. Eu falo, se eles brigavam, era no cantinho deles, lá entre os dois. Então, foi um lar que a gente cresceu, onde posso chamar que foi um lar mesmo, porque a gente via o amor dos dois, a gente via a união dos dois ali. E quando minha mãe se converteu, houve uma festa tremenda na família do meu pai. Apesar que a família dela ficou um pouco assim, né, chamava ela de crentinha. Ela passou muito tempo sendo chamada de crentinha. Mas hoje, quando eles precisam, é para crentinha que eles ligam. Hoje, quando precisa, é para crentinha que eles pedem oração. Então, eles formaram um lar. Você formar um lar harmonioso, um lar que não tem briga, um lar que não tem discussão na frente dos filhos. Porque é tão triste você ouvir alguém, ou então ouvir vocês contando como é que foi a experiência dentro da casa de vocês, e aquilo que vocês passaram, vendo brigas, separação dos pais. Vocês não devem ensinar isso para os seus filhos. Por mais que você tenha um lar derrotado, por mais que você teve, né, você hoje está separada, e o seu marido não foi bom, nunca leve isso para o seu filho. Nunca influencie seu filho ou sua filha para o lado negativo. Que eles não devem casar, que todo homem não presta, que todo homem vai trair, que todo homem... Não, a gente tem que ensinar as coisas positivas para os nossos filhos. Minha mãe fumou durante anos. Mas ela nunca ensinou para a gente a beber e a fumar. Nunca, nunca ela influenciou. E eu via isso nas irmãs dela, que fazia isso com as filhas. Mas ela nunca permitiu. Ela falava que ela bebia e que ela fumava. Mas que nós nunca íamos fazer isso. Ela nunca permitiu que a gente sentasse onde ela estava bebendo ali e ficasse ali participando daquilo ali. Nunca permitiu. Porque ela dizia que ela não tinha sido ensinado correto, mas aquilo ela não ia passar para a gente. Tem que dar importância também para a cobertura de Deus. Às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas e a gente não preocupa com a cobertura de Deus, né? A gente não procura estar debaixo da orientação do Senhor. A gente tem que buscar sempre estar debaixo do mover de Deus. Quando Moisés estava ali no deserto, era a nuvem de dia, né? Ele estava no mover de Deus, debaixo da cobertura de Deus, e à noite era a coluna de fogo. Durante o dia, debaixo da nuvem, do mover de Deus, e à noite eles paravam debaixo da coluna. Então, ele seguia a presença de Deus. A gente precisa estar debaixo da cobertura de Deus. Buscar auxílio a alguém na igreja que você acha que tem sabedoria para te ensinar. Alguém na igreja que você acha que está ali para honrar com você. A gente precisa ter alguém para quem compartilhar. Alguém que segue os princípios do Senhor. Porque não é apenas um bate-papo, mas é para trocar experiências no Senhor. Uma pessoa que vai te levantar, que você sabe que você vai te sustentar quando você precisar, que vai estar com você, que vai ombrar com você, que se sua família precisar, ela vai estar com você. A gente precisa ter uma pessoa no Senhor, do Senhor, de Deus mesmo, para nos guiar. Está ali, procurar alguém que manifesta a glória de Deus na vida dela. Não é procurar alguém para bater papo, simplesmente não. Alguém que você sabe que você pode contar. Alguém, se você precisar, está ali no sufoco
e você não olha para um lado, olha para o outro, liga para aquela pessoa que talvez Deus vai usar ela para trazer uma luz para aquele problema. Ou pelo menos ela vai orar com você, vai te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento. É assim que nós devemos buscar a cobertura da família também. A gente tem que cobrir nossos familiares. O que Joquebede fez? Ela fez um cestinho ali para colocar Moisés. Ela fez uma cobertura ali para ele, para sustentar ele enquanto ele estivesse ali na água. Então a gente também tem que procurar em Deus, como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou em oração? Vamos cobrir a família em oração. Eu preciso orar pela minha vida, orar pelo meu esposo, orar pelos meus filhos, pelas minhas noras, pelo meu genro, orar pelos meus netos. Buscar oração em todo o tempo para a sua família, pelos seus pais, irmãos. Às vezes a gente está na igreja, a família não está, e a gente só pede para Deus. Deus, protege a minha casa. E seu irmão, a sua mãe que ainda não conhece a Deus, a gente às vezes esquece. E é isso que Deus está falando. A família hoje tem perdido tanto, tem tido descrédito no mundo aí fora. Tudo que está relacionado à família, as pessoas têm jogado o lado negativo. O divórcio tem aumentado tanto. Enquanto Deus, Ele quer que a gente insista mais um pouco, permanece mais um pouco, ser forte. Claro que tem alguns casos que a gente precisa de orientação dos pastores para te ajudar em alguns momentos que a gente, sozinho, a gente não consegue, mas a gente tem que vencer no joelho. Vencer no joelho, vou fortalecendo, vou orando, vou buscando sabedoria de Deus. Eu costumo, quando eu vou ensinar alguma coisa para os meus meninos, em relação à oração, eu costumo falar para eles assim, eu tenho uma labrador e minha sogra tem uma pitbull. Eu falo para eles, nós temos dentro de nós um labrador e nós temos um pitbull. Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de buscar o Senhor, começo a ver mais televisão, começo a ficar no videogame, meu pitbull vai ficando forte. Meu pitbull vai fortalecendo. Quando eu começo a orar, quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu começo a buscar as coisas do Senhor, aí meu pitbull vai ficando fraquinho, meu labrador, que é manso, que é carinhoso, começa a crescer. Ele fica forte. É assim, quando mais a gente busca a Deus, a gente vai ficando mais mansa, a gente vai ficando mais dócil, as pessoas olham para a gente, vê a gente mais bonita. É assim que a gente tem que ser no Senhor. E ser fiel em todo o tempo na casa do Senhor, ser fiel ao seu esposo, ser fiel aos seus filhos, porque às vezes a gente é fiel ao esposo, mas não é fiel com os filhos. Como assim, pastor, eu não sou fiel com os meus filhos? Às vezes eles contam uma coisa tão íntima deles para você, que é só dele, né? E aí quando você está no meio assim, de alguém, da família, por exemplo, ele está apaixonado por alguém, contou só para você que é mãe, ou ela. Aí está no meio da família e você começa, sabia que fulaninho está apaixonado? Não, sabia que fulaninho está fazendo isso? E eles ficam com vergonha. E isso você está deixando de ser fiel a ele naquele momento. Você está expondo ele. Ou de repente para o lado negativo também. Fulano não estuda, fulano não presta, fulano isso, fulano aquilo. Começa a expor seu filho. Ao invés de estar buscando em oração, ajudando ele a fortalecer no Senhor, e a gente começa a expor nossos filhos, a gente deixa de ser fiel com os nossos pastores, a gente deixa de ser fiel com as nossas amizades, no trabalho, a gente no trabalho começa a fazer de qualquer jeito, fazer relaxadamente, isso você está deixando de ser fiel. Quando fala de fidelidade, não é só fiel só a Deus, mas é fiel em tudo. Moisés, por mais que ele tivesse no Egito, que hoje significaria o mundo, né? Ele foi fiel a Deus. Ele não saiu dos preceitos e dos princípios do Senhor. Por mais que a gente tenha contato com o mundo, tenha contato com a televisão, tenha contato com tantas coisas negativas, a gente não pode deixar se contaminar com o mundo que está aí fora. A gente tem que influenciar, né? Como eu falei, o bem, para que as outras gerações comecem a ser influenciadas. Porque se eu não influencio meu filho, e meu filho não tem a raiz no Senhor, os filhos dos meus filhos já vão ser menos fortalecidos. Os netos dos meus filhos já não vão nem mais conhecer a Deus, já não vão ser mais conhecidos a palavra de Deus, porque começa a morrer. Já viu quando você tem uma receita de família, tem algo que vai passando de geração em geração? Se você não passa aquilo deixa de fazer parte da sua família. Assim também é a palavra do Senhor.
se a gente não fortalece os nossos filhos e ensina eles a fortalecer os seus filhos, a palavra do Senhor vai morrendo dentro do coração deles. E as gerações futuras vão se perdendo e vão ficando cada vez mais afastados da presença do Senhor. Ter cuidado com as armas que o inimigo coloca na nossa frente. Né? Quantos manjares têm sido colocados na nossa frente? Quanto que a tecnologia, às vezes, tem nos confrontado? Moisés, o povo os egípcios, o que eles faziam? Eles começaram a aumentar a carga de trabalho, começaram a aumentar o ritmo dele, para quê? Para que eles não tivessem tempo para orar, para que eles não tivessem buscar tempo para louvar o Senhor, para que eles não tivessem tempo para se fortalecer no Senhor. E às vezes o que o nosso trabalho tem roubado a presença de Deus nas nossas vidas? O trabalho excessivo tem roubado o nosso compartilhar da nossa família. E às vezes a gente não se dá conta, a gente fica preso ali no muito fazer. Às vezes é uma tarefa de casa, a gente faz tanta coisa, chega no fim do dia, fala, nossa, eu fiz, e não sei o que eu fiz. Eu estou tão enrolada que eu não sei o que eu fiz. É desenrolar, é ficar atento. O que Satanás tem colocado na nossa frente? Quais são os manjares, as armas de Satanás que ele tem usado para me tirar do foco que é o Senhor? O foco que é ir para a igreja, o foco que é buscar ao Senhor. Às vezes, os jovens chegam e falam assim, nossa, pastora, mas eu fui tão abençoada, eu arrumei um emprego no shopping. Ah, que bênção! Ah, mas tem um negócio, pastor, agora eu só vou vir para a igreja uma vez por mês. Porque eu só tenho uma folga no domingo. Aí você tem que parar e rever. Foi bênção mesmo? Está te afastando da casa de Deus? Às vezes você faz faculdade a semana inteira, só vem no culto domingo, e ainda no domingo você vai trabalhar? Então a gente tem que ficar esperto para as armas que Satanás tem usado. Parar de murmurar, né? Ter um caráter de líder, ter um caráter que serve a Deus, buscar mesmo fortalecer seu caráter, porque caráter, eu aprendi uma coisa, é aquilo que nós somos quando nós estamos sozinhos. Porque é muito fácil eu fingir quem eu sou para a pastora Maria José, é eu chegar aqui e fingir quem eu sou para a Ana Paula, mas quando eu estou lá em casa, sozinha, quem eu sou na presença de Deus? Aí é que está o meu caráter. Quem eu sou? Eu posso vir aqui, orar bonito, falar bonito, mas lá em casa, quem eu sou? Quem eu sou para os meus filhos? Quem eu sou para o meu esposo? Porque quem vai falar melhor do meu caráter é quem está do meu ladinho ali, que é meu esposo e meus 3 filhos. Eles vão poder te falar, não, a minha mãe é assim, assim, assim. Porque aqui eu vejo vocês de vez em quando, eu ligo para umas, passo mensagem para outras, mas eu não convivo com vocês todos os dias para vocês saberem quem eu sou quando eu estou de TPM. Quem que eu sou quando eu estou de TPM? Quem eu sou quando eu acordo e recebo uma ligação que tem uma notícia ruim? São meus filhos que sabem como é que eu reajo diante disso. Como é que é meu caráter diante das pessoas? Quais os tipos de telefonema que eu tenho recebido? Né? Quando eu estou sozinho, o que eu ando olhando na internet? Que tipo de música eu tenho ouvido? Que tipo de livro que eu tenho lido? Construir uma proteção, que eu já falei. Tapar as brechas, né? Tudo aquilo que você sabe que tem impedido a agir de Deus na sua vida, a gente tem que procurar tapar. Profetizar coisas boas, deixar de falar, de profetizar coisas ruins na sua vida. Eu nunca vou dar nada, eu sou uma fracassada, eu não sou ninguém, todo mundo é melhor do que eu nunca vou dar nada, eu não sei gravar a Bíblia, eu não dou conta de ler a Bíblia, eu não dou conta. E quando é que você começou? Quando é que você perseverou? Eu gosto da área da psicologia que é comportamento, estudo comportamento. E lá a gente fala do repetir. Quanto mais a gente repetir um comportamento, mais ele vai ficar preso em nós, mais ele vai enraigar. Então, se eu repito o comportamento de ler a palavra, se eu repito o comportamento de ler a Bíblia, isso vai se tornar uma coisa natural na minha vida. Agora, se eu repito o comportamento de ligar a televisão, se eu repito o comportamento de ficar procurando coisa errada na internet, aquilo também vai ficar gravado.
Eu vou fazendo. Eu faço uma, faço duas, depois eu já faço e já acho normal. Já acho normal aquilo que eu estou fazendo. Desejar o bem para os outros, que a palavra de Deus diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Então é amar o outro incondicionalmente, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu não vou desejar o mal para mim, né? Eu não vou desejar que a minha família seja destruída, eu não vou desejar que os meus filhos fiquem na droga, eu não vou desejar que os meus filhos na prostituição. Então como é que eu vou desejar o outro se Deus manda eu amar o outro como eu me amo? Então é projetar no outro, não vai dar certo. Irmão, continua firme em oração. Seus filhos vão vencer, você vai ser vencedora. Você é uma mulher destemida. Vamos lá, vamos junto, vamos seguir em frente. Em Deus você vai receber a vitória. Em Deus você vai vencer. Em Deus você é mais do que vencedora. Colocar a confiança em Deus. Às vezes a gente confia mais na pessoa que está do nosso lado do que em Deus. Eu achei legal o testemunho da Rosângela. Ela pensou em ligar, mas quando a pastora se dispôs a orar por ela, ela abriu o coração. Porque certamente se ela não tivesse aberto o coração naquele momento para receber aquela oração, Deus não tinha feito o milagre que fez na vida dela. Se a gente não está de coração aberto para receber o que Deus tem para a nossa vida, pode ser a oração mais poderosa, pode ser a ministração mais poderosa, que o nosso coração está fechado. Não adianta. E é como se fosse uma peneira. Quando a peneira, você tira aquele meio da peneira e joga água, ela desce com rapidez. Ou alguma outra coisa. Quanto mais você vai fechando, mais difícil vai ficando. Então, quanto mais você abrir seu coração para Deus, mais a palavra de Deus vai entrar, mais a ministração do Senhor vai entrar. Quanto mais a gente vai se escondendo, a gente se coloca dentro de uma redoma e se acha assim, não, eu tenho tantos anos de crente, eu já sou autossuficiente, eu acho que a pastora Cássia exagerou, eu acho que a pastora está exagerando. Você tem que ler a palavra, você tem que saber o que está dentro da palavra para confrontar quando tiver alguma coisa fora da palavra. Mas você tem que estar aberto para receber. Peraí, hoje está falando um pouquinho de salvação. Eu sei que é salvação, mas peraí, vai ter algo diferente. Eu sei que Deus é um Deus que renova todas as coisas. Eu sei que é o Deus do renovo. Então Ele vai renovar essa palavra. E aí você começa a abrir o coração. Tem o púlpito, às vezes o pregador está aqui, está pregando, aquele púlpito que está todo mundo morto assim, até para ele é difícil. Agora já viu aquelas pregações, glória a Deus, aleluia, até o pregador vai ficando mais animado, é a presença de Deus que vai vindo. Peraí, Deus olha lá de cima e fala assim, tem mulher cheia do Espírito Santo, tem mulher sedenta aqui dentro, peraí que eu vou derramar mais, tem mulher precisando mais, e Deus começa a mandar mais do céu para nossas vidas, mas é a partir do momento que eu e você abrimos o coração para receber. E o último, descansar em Deus. Moisés passou pelo deserto 40 anos com aquele povo. Imagina levar aquele tanto de gente, conduzir tantas pessoas. Teve tantos problemas, tantas coisas que era para ele parar, desistir. Mas não, ele foi confiando em Deus. Ele foi confiando no Senhor. Peraí, tem a promessa para esse povo. Eu vou levar esse povo porque eu sei que tem promessa. Eu vou influenciar esse povo para Deus porque eu sei que tem promessa. E assim somos nós. Devemos descansar que o Senhor tem promessa para a nossa vida. Descansar que o Senhor tem promessa para o nosso casamento. Promessa para os nossos filhos. Promessa para as nossas vidas. Nós temos que ser mulheres que abrimos a voz para trazer coisas boas. Nós devemos ser mulheres que abram a boca. Se você não tem nada de bom para falar, fecha em oração, busca no Senhor. Porque às vezes uma pessoa vem aconselhar com você, e naquele momento você não tem nada para falar para aquela pessoa. Aí você deixa ela falar e vai em oração. Deus, me ajuda. Deus, me ensina. Qual que é a palavra de fortalecimento que eu tenho para essa mulher? Qual que é a palavra de fortalecimento que eu tenho para esse homem? Qual que é a palavra de fortalecimento que eu tenho para o meu marido, para os meus filhos? E eu quero deixar uma frase para vocês refletirem. Uma frase que eu gosto muito e eu uso ela muito na minha vida. Encare a vida como uma viagem de escuna. Desfrute da visão, explore a embarcação, faça amizade com o capitão, pesque um pouco e só desembarque quando chegar em casa. Essa que eu trago para a minha vida. Estou aqui, eu estou numa escuna.
Está todo mundo indo para o mesmo lugar. Estamos indo para casa. Porque a palavra diz que nós somos forasteiros aqui na terra. Então nós estamos na escuna indo para casa. Estou fazendo amizade com o meu capitão, que é o Senhor, que está conduzindo essa escuna. Para mim ter uma boa viagem, eu preciso fazer amizade com o meu capitão, pescar um pouco, eu preciso ganhar vidas para o Senhor Jesus, eu preciso influenciar mulheres, eu preciso influenciar primeiro a minha família, influenciar os meus vizinhos. A Lúcia, eu acho a Lúcia muito interessante. Ela traz muitas mulheres aqui para a igreja. E eu já vi ela pescando umas aí, eu falo, meu Deus, já ouvi algumas que ela foi pescada, como é que ela tem insistido, tem batido a porta, não tem desistido, às vezes ela leva o não de uma, leva o não de outra, mas ela segue em frente. Eu queria que vocês colocassem de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. E você que ainda não tem conseguido ser uma influência positiva, ou às vezes você tem sentido assim, parece que eu não dou conta, parece que eu estou fraca, parece que não vai dar certo, parece que meus filhos não vão dar certo, parece que eu não estou conseguindo influenciar. Eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Para você que está desanimada, para você que sofreu influências negativas, que hoje olha e fala assim, eu não tenho nada de bom dentro de mim, eu não tenho nada de bom para levar para os meus filhos. Eu queria que vocês fechassem os olhos e que você viesse aqui na frente. Amém. Porque de repente você não está sendo influência boa, mas você teve tantas influências negativas na sua vida, que você sofre com isso. Eu queria que você viesse aqui para a gente quebrar tudo isso na sua vida, para Deus te fortalecer, para Deus te erguer, te colocar de pé. Eu queria que uma líder estivesse do lado de cada uma aqui, para a gente ser bem rapidinho para descer. Pastora, pode vir aqui. Deus é um Deus que Ele quebra as cadeias. Deus é um Deus que quebra as correntes. Deus é um Deus que Ele faz milagre, não só milagre de doenças, mas é um Deus que faz milagre no nosso interior. E às vezes o que a gente está precisando nessa tarde é quebrar essas influências negativas. Talvez você já aprendeu um pouco e já caminhou e já está conseguindo influenciar positivo, mas as influências negativas ainda te fazem retroceder, as influências negativas ainda te fazem paralisar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nessa tarde, Pai, colocar cada uma das suas filhinhas na tua presença. Deus, o Senhor é o Deus que todas as coisas, o Senhor é o Deus que sonda todos os corações. E nessa tarde, papai, eu quero colocar, ó Deus, cada uma delas diante do teu altar. Cada uma delas nessa noite, nessa tarde, Pai, possa receber o toque do Senhor. Pai, se foram influências negativas de religiões, Deus, de líderes, dos pais, papai, no nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor quebre essas cadeias. Papai, eu quero pedir que o Senhor arrebente essas algemas, esses grilhões que têm prendido a vida dessas irmãs. E no nome do Senhor Jesus, que haja o derramar do Teu Espírito Santo, que haja o quebrantar dos corações. Papai, em nome do Senhor Jesus, se elas não têm conseguido ser influências positivas, se elas não têm conseguido, ó Pai, trazer a palavra do Senhor para a vida dos seus filhos, para a vida das pessoas que a cercam, nessa tarde eu quero declarar a vitória do Senhor sobre as vidas dela. Pai, eu quero declarar que a palavra do Senhor vai entrar em cada coração. Sustenta, Senhor, esses corações, sustenta essas mentes, Pai, no nome do Senhor Jesus, que haja um mover sobrenatural do Teu Espírito Santo nessa tarde. Pai, eu te peço que em cada uma das Tuas filhas, que haja o renovo, Pai, o renovo espiritual, o renovo emocional. Deus, que lares sejam restaurados através dessa oração, que vidas sejam restauradas através dessas orações, no nome do Senhor Jesus. Pai, aquelas que têm filhos, ó Pai, que estão no caminho da perdição, caminho das drogas, da lascívia, da imoralidade, do roubo. Pai, aquelas que elas mesmas, ó Pai, encontrem uma situação que não tem agradado o Teu coração. Manifesta a Tua glória de forma sobrenatural. Manifesta o Teu amor, Papai, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus.
Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.